E aí, senhores, tudo jóia? Estamos dando início a mais um UC do curso técnico em mecatrônica, o CS, que é a de Sistemas Automatizados de Produção. Ela contempla 3 conhecimentos gerais, nos quais nós vamos estudar sobre robótica industrial, cuja essa videoaula apresentará esses conceitos, e também nessa UC vocês vão ver a parte de CAD, né, que é desenho assistido por computador, e a parte de CAM, que é manufatura assistida por computador, né, contemplando esses três grandes conhecimentos dentro dessa UC. Beleza? Então vamos começar falando sobre a robótica industrial, né? No conceito histórico, né, esse termo robótica surgiu de uma peça teatral, né? A peça de teatro apresentava robôs acabando com a raça humana. Foi utilizado o termo robota, né? Então, esse termo robota ele faz alusão ao trabalho escravo, né? E nessa peça teatral era como se os robôs se revoltassem contra a raça humana, né? Então, tem até um cartaz aqui do lado esquerdo, né, da peça de teatro, né, que foi realizada em 1921, e aqui uma cena, né, que foi realizada nessa peça de teatro, né. Então, humanos sintéticos chamados robôs são produzidos em massa na mais poderosa fábrica do mundo, programados para servir os robôs, no caso, né, revoltam-se e propõem guerra aos humanos. Então, a gente já viu que tem alguns filmes, né, o Eu, Robô, por exemplo, tem essa levada, né, de mostrar essa ficção científica da revolta dos robôs em relação à raça humana, né? Mas a gente sabe que existem leis da robótica, né, que eu vou mostrar agora, que diz o contrário, né? A gente sabe que tudo isso aqui é ficção científica, mas que na realidade os robôs vieram para servir, para fazer com que o trabalho braçal, né, fosse realizado por robôs e que nós humanos realizássemos as programações, realizássemos planejamento, construção de trabalho mais direcionado para o nosso raciocínio, né? E não executar ações físicas que algumas delas, né, na indústria são perigosas, né? Então, o ideal é que a gente possa utilizar de fato o robô nesse trabalho humano, né? Então, que leis da robótica são essas, né? Algumas décadas após a peça teatral, né, um autor de ficção científica, que foi o Isaac Asimov, né, popularizou em sua obra Eu, Robô, que continha as 3 leis da robótica, né? Então, essas leis elas refletiam as premissas básicas de funcionamento desses equipamentos, priorizando principalmente a questão da segurança do homem e posteriormente do próprio equipamento, né? Que leis são essas, né? A primeira lei, ela diz o seguinte: um robô não pode ferir um ser humano ou por inação permitir que um ser humano sofra algum mal. Então, um robô jamais pode se revoltar contra o homem, né? Não entrando no mérito atual da inteligência artificial, que a gente está vendo aí o quanto evolutivo está essa questão da vida, está se dando vida às máquinas, né, digamos assim, com essa inteligência artificial, mas a priori a gente vai trabalhar com o que a gente tem como realidade no conceito da aplicação da robótica industrial, né? Então, o robô ele foi produzido, né? Ele precisa ser produzido, precisa ser programado para obedecer essas 3 leis básicas, né?
Então, a primeira, que a integridade física humana ela não seja quebrada, né? Digamos assim. Na segunda lei, nós temos um robô deve obedecer às ordens que lhe sejam dadas por seres humanos, exceto nos casos em que tais ordens entrem em conflito com a primeira lei. Então, tem que obedecer, de fato, às indicações humanas, né? E o robô deve proteger a sua própria existência, desde que tal proteção não entre em conflito com a primeira e a segunda lei. Ou seja, ele não é para se autodestruir, mas se precisar, digamos assim, se a integridade humana estiver em disputa, né, infelizmente é preciso realizar esse tipo de destruição, se for o caso, né? Mas a gente está entrando em méritos extremistas, né? Mas que são leis interessantes que fizeram com que a gente pudesse entender de fato o propósito do robô, né? Que o robô, como eu falei, ele vai trabalhar em locais e com ações que fazem com que a presença humana seja cada vez mais inviável, né? Então, que o ideal é que seja o robô realizando ações em ambientes agressivos, né? Então, vamos lá. Opa. Com a crescente industrialização do pós-guerra, muitas indústrias passaram a adotar processos automatizados em suas linhas de produção, buscando reproduzir de forma mais rápida e com mais repetitividade. Essa questão da repetitividade é o que? A gente conseguir fazer com que as peças produzidas possam cada vez mais terem qualidades iguais, né? Porque a gente sabe que com a intervenção humana, a gente tem uma customização dessas peças, né? Elas ficam produzidas de formas diferentes, mas às vezes a gente quer, de fato, que todas as peças tenham a mesma dimensão, mesma característica, e o robô tem essa característica de repetir ações, né? Então, as indústrias automotivas, elas foram as pioneiras, digamos assim, nessa questão de utilizar o robô no seu processo produtivo, né? Os processos automatizados se tornaram cada vez mais complexos, mais específicos, e com isso a gente pôde diminuir o custo diminuir o custo desse processo produtivo, né? Porque ele foi cada vez mais padronizado, né? Então, nesse contexto, algumas empresas passaram a criar manipuladores com várias propostas, né, e com diversificação nos seus programas, que eram controladas automaticamente, realizando movimentos de forma planejada e repetitiva. Surgiram, então, os primeiros robôs industriais, né? Em relação aos componentes dos sistemas robotizados, existem 4 componentes estruturais, né? Então, vamos ver que estruturas são essas, né? Nós temos a questão da base, né? Porque um robô humanoide, por exemplo, ele é fabricado, né, pelas indústrias que fabricam robô, muito em função da mídia que ele apresenta, da característica da quase semelhança com o homem, né? Mas, de fato, a gente precisa perceber que essas fábricas, elas fazem isso para a mídia, mas que elas querem mesmo vender os braços robóticos, né? Ou robôs com especificações, que a gente vai ver os seus tipos, né? Que possam produzir deslocamento de peças, pintura, soldagem, enfim. Então, tomando como base um braço robótico, esse braço robótico tem uma base fixa, um braço articulado, né?
a unidade de controle, né, como se fosse uma CPU, um computador exclusivo para o braço robótico, e um dispositivo de programação que pode ser um computador convencional, com um software específico do braço, como também um dispositivo chamado Touch Pendant, que é como se fosse o IHM, né, que você vai programando o braço robótico, né? Então, ó, nós vamos dar mais detalhes em relação ao que é essa junta, né? Então, de fato, essa junta é a união, ela junta mesmo, né, entre dois elos aqui do braço robótico, né? Nós temos aqui a questão da base fixa, o punho, né, o punho desse braço, ele é praticamente o último motor, né, ou penúltimo motor que vai realizar movimento, e ele chama aqui de órgão terminal o que a gente pode também chamar de garra, né, de guincho, enfim. Essa garra, né, esse último motor aqui, né, ele vai ser o responsável por coletar a peça, né? Ok? Então, ó, a base fixa do robô corresponde à parte fixada em pisos, paredes. Nós temos a possibilidade também de ter um braço robótico no teto, em plataformas que podem deslizar esse braço robótico para ganhar mais possibilidade de movimento, entre outros, né? Sua principal função é fornecer sustentação ao equipamento. Então, essa base fixa vai dar essa oportunidade de deixar o equipamento preso, né, para poder ele realizar o movimento com segurança, né? Aqui atrás de mim tem dois braços robóticos, né? Onde quando a gente estiver na aula presencial, eu vou mostrar para vocês essa base, né? Ela é base preta fixada numa mesa, né, num tampão, e desde já os motores, né, que realizam os movimentos são superiores a essa base, né? O braço articulado, né, os elementos presentes permitem o movimento. Que elementos são esses, né? Juntas, elos, atuadores de juntas, sensores, né? Esses sensores muito em função para a gente saber como está esse movimento, onde está o robô, né? De fato. Nós temos o punho e o que é chamado de órgão terminal, né? Então, olhando aqui o desenhozinho genérico, né, de um braço robótico, nós temos aqui, ó, o elo aqui, ó, a junta, certo? E a união, né, desses elos com as juntas vão dando forma a esse robô, né? Juntas. As juntas com maior utilização em robôs industriais são as rotativas. Então a gente vai daqui a pouco ver a classificação dessas juntas, certo? Rotativo, que vai dar essa impressão de movimento circular, né? E as lineares, né? E as prismáticas, né? E os elos, que são essas bases de sustentação, né, entre duas juntas, né? E conceitua-se assim: partes firmes ou endurecidas dos braços do robô. Atuadores de juntas, né, que normalmente são motores elétricos, né, podendo ser hidráulicos, pneumáticos, mas basicamente são responsáveis pelas movimentações, e os sensores de posição da junta, né? Então a junta é onde é presenciado, né, os atuadores, e
para você saber qual é a posição desse atuador, a posição desse braço robótico, você tem a questão dos sensores, né? Normalmente é utilizado sensores de posição, que o mais conhecido é o encoder, né? Então o encoder é um tipo de sensor de posicionamento que vai, a cada movimento desse atuador, enviar um sinal, né, através de um feixe de luz aqui, né, ó, vendo a questão do desenho, que proporcionará um trem de pulsos, e a combinação desses trem de pulsos vai trazer essa informação em relação ao posicionamento desse atuador, né, desse braço robótico. O punho, né, correspondente a 3 juntas localizadas no braço do robô, sendo normalmente giratório, né? Então, o punho é essa região aqui antes do órgão terminal, né, onde tem a nossa garra, a nossa pinça, né? E o órgão terminal são os componentes que estão diretamente ligados à movimentação do robô. Sei que esses conceitos são mais triviais, mas são importantes para a gente entender termos técnicos, né, que vão sendo utilizados para a parte de robótica, né? A unidade de controle, responsável pelo recebimento de informações referentes às posições das juntas e das garras, e ferramentas especializadas, né? Aberta, fechada ou com mais ou menos pressão. Pode ser considerado o centro de inteligência do robô. Então ele dá tem fotos aqui da CPU, digamos assim, desse braço robótico, e essa aqui vai ser a nossa unidade de acesso a esse braço robótico, né? Não necessariamente através de um touch pendant, né? A gente vai ver aqui no Senai que você pode programar o robô através de um computador convencional. E nós nos deparamos também em sistemas de malha aberta e malha fechada, né? Desde já, a diferença é a questão da retroalimentação, né? Então, sistemas em malha aberta, você aciona os atuadores do braço robótico para realizar o movimento, e ele produz o movimento simplesmente pela presença de tensão barra corrente, né, no atuador para gerar esse movimento, mas não significa que ele vai ter precisão ou no caso exatidão em relação a esse movimento, né? Já o sistema de malha fechada realiza esse movimento, mas o sensor ele faz o que? Ele informa qual a posição dessas juntas. Com isso, o controlador vai poder enviar um sinal corretamente, né, corrigindo erros, né, por exemplo, para que o braço possa alcançar esse movimento repetitivo em pontos iguais, né, e com exatidão, né? Ou seja, que ele consiga alcançar a peça e não a danifique, né? Ou seja, não esteja num lugar que não é para estar, né? Ou que não esteja no lugar correto, né? O dispositivo de programação nós temos, né, ó, computador, joystick, touch pendant, né, como acesso aos movimentos do robô, né? Então, ó, a transferência de programas para a execução de atividades exige meios adequados e confiáveis. Essa transmissão de dados pode ser efetuada de diferentes maneiras, com destaque para o teclado, joystick e esse touch pendant, né, que é algo parecido com isso aqui. Agora vamos trabalhar a questão das características dos robôs industriais. Vamos lá. Então, robôs industriais, nós temos a questão do número de eixos e graus de liberdade. O número de eixos dos robôs pode variar de 2 a 6, dependendo do tipo e aplicação. Para movimentos e alcances mais precisos, são instalados 3 eixos com sentidos giratórios. Ou seja, né, um movimento giratório daquela junta, né?
Os robôs possuem 3 eixos de movimentação, né? X, Y e Z, conforme o plano cartesiano, ou seja, 3 graus de liberdade. Isso aí de uma maneira genérica, né? Padrão, né? Você pode até ter mais graus de liberdade, mas no mínimo esses 3 graus, X, Y e Z. Os equipamentos que permitem rotacionar esses eixos adquirem movimentos giratórios possuindo 6 graus de liberdade. Então, a partir do momento que tu tem movimentos giratórios naquele eixo, você começa a ganhar mais graus de liberdade. Vamos entender isso com os exemplos, né? Então, ó, nós temos esse exemplo aqui desse robô aqui, né? Que você tem grau de liberdade aqui, ó, giratório no punho, né? Nessa junta anterior, nessa outra junta aqui. Então, o número de graus de liberdade de um manipulador está associado ao número de variáveis posicionais independentes, que permitem definir a posição de todas as partes de forma única. Nesse robô, por exemplo, você tem a base giratória, né, ela está fixa aqui embaixo, mas ela tem um motor presente que vai dar esse movimento aqui, ó. Nós temos outro movimento giratório aqui nessa parte, outro movimento giratório nessa outra, outro movimento giratório nessa e no final. Então, você acaba ganhando, né, em performance e tendo mais graus de liberdade quando você adquire, né, robôs com juntas, né, com movimentos giratórios aí, né? Essa questão da interpolação é a seguinte, né? É você ter esse movimento sincronizado entre os eixos. Então, ó, movimentação sincronizada utilizando vários eixos ao mesmo tempo, né? Tipo, como, né? Nós temos a necessidade, por exemplo, de movimentar, nós temos 3 eixos, né? X, Y, Z. Então eu quero movimentar 3 casas para a direita em X, mais 2 casas, mais 3 casas, né? 1, 2, 3, 4 casas para cima, né? Em relação a Y. Então, esse movimento daqui para cá, ele não vai em X, depois em Y, não. Ele vai percorrer esse sentido, né? Juntando cada movimento da junta para alcançar essa nova posição, né? Então ele não movimenta X, depois Y, não. A interpolação é fazer com que ele alcance um novo ponto, né, desse plano cartesiano, interpolando, né, o seu movimento. Alcance de trabalho, né, traduzindo, né, do inglês, que é o work envelope, né? No livro de vocês tem falando sobre isso. Basicamente é o volume de ação daquele robô, certo? Então, aqui nós temos a vista superior de um robô e aqui a vista lateral desse robô. Essa região aqui, né, ó, vamos levar em consideração esse desenho que é mais comum, né? Como se fosse uma pizza assim, um dos pedaços aí, né? Então, esse movimento giratório proporcionado, né, pelo primeiro atuador aqui, né, da base, vai me dar esse movimento aqui, ó, de 165 graus num sentido, mais 165 no outro, né? Ele não vai girar 100%, né, os 360 graus, mas vai chegar a quase isso, nesse caso aqui. O que isso quer dizer?
que eu tenho esse volume, não é nem volume, né? Essa região aqui, o volume se adiciona com esse novo eixo aqui, né? Então nós temos essa área percorrida aqui, ó, pelo robô, né? Levando em consideração essa vista superior. E a vista lateral, né? Nós temos aqui, ó, essa região aqui, ó, possibilitando, sendo possibilitada, né, digamos assim, sendo viável devido à interpolação entre esses eixos aqui. Esse aqui, esse, né? Então, essa interpolação condiciona essa possibilidade, dando essa questão do alcance de trabalho, né? Então, é comum, quando a gente estiver movimentando o braço do robô, a gente encontrar o limite dessa região, né? A gente vai se acostumando, vai trabalhando com o braço robótico, aí quando vai realizando a movimentação dele, ele chega naquele limite, né? Então, um instante infinitesimal anterior é a região máxima dele. Quando você passa, ele volta um pouquinho porque, opa, eu alcancei o meu máximo alcance, né, do meu trabalho, porque depois disso eu não consigo mais, no caso o robô, né, procurar, né, seguir nesse eixo. Eu vou ter que mudar, ou recuar, mudar o movimento, fazer algum outro tipo de combinação para poder esse movimento continuar, né? Mas ele tem seus limites dados por esse work envelope, ou alcance de trabalho. Nós temos também a questão da capacidade de carga desse robô, ou também conhecido como payload, né, em inglês. Então, retrata do peso máximo suportado pelo punho do braço do robô. Normalmente é dada em quilos ou libras, né, no sistema inglês, né? Então, observar a velocidade máxima do robô, também existe esses limites da questão da velocidade. E tem um exemplo aqui, mas provavelmente esse exemplo possa ser quebrado com outros tipos de robô, né? Que essa capacidade de carga não necessariamente é de 2 a 1000 quilos, né? Eu posso ter mais. Então, ó, a velocidade e a aceleração também são características pertinentes ao braço robótico, que aparece lá na hora de você adquirir. E dependendo da necessidade de produção do teu setor produtivo da indústria, né, essa velocidade, essa aceleração vão ser pontos determinantes para a escolha do robô. Então, nós temos robôs aqui de cunho mais educativo, que se ele fosse colocado na indústria, provavelmente ele ia atrasar o processo, né, porque são robôs com velocidades menores, né, para cunho realmente educacional. Para cunho industrial, de produção, você precisa levar em consideração essa questão do movimento, da velocidade do robô e o quanto ele acelera, né? Se ele consegue ter uma aceleração dinâmica, né? Que possa trazer melhor performance no teu robô. Nós temos também o conceito de exatidão e repetibilidade. No quesito de exato, nós temos o quê? É a capacidade do robô em se posicionar a um ponto pré-determinado. Ou seja, dele conseguir alcançar aquele ponto que foi determinado na programação, né? E o erro, né, ser mínimo. Então, se o ponto juntando os três eixos x, y, z era para ser 2x, né, um deslocamento x2, um deslocamento z1,
e um outro deslocamento em Y menos 1. Né? Eu estou dando um exemplo aqui esporádico. Né? Então, a capacidade dele alcançar esse ponto é a exatidão. Né? Então, se você tiver um erro grande nessa exatidão, ele vai, de repente, realizar a captura da peça no lugar errado, ou deixar a peça no lugar errado, ou pintar de uma maneira ineficiente, enfim. Então, nós temos que levar em consideração esse conceito e uma das funções mais evidentes da aplicação do robô é ele conseguir repetir esse movimento. Então, é a repetibilidade, que também tem como característica o conceito de precisão, de você conseguir repetir o movimento para o mesmo ponto. Então, capacidade do robô em repetir o posicionamento. Né? Nós temos um exemplo de 4 alvos aqui e a gente pode conceituar cada um deles com esses 2 tipos de conceitos da exatidão e repetibilidade. Né? Nós temos aqui no alvo inicial aqui, ó, um negócio chamado, um conceito, né, chamado de boa exatidão, que ele consegue alcançar o que é determinado, que é a parte amarela, né, que é o que tem mais pontos, né, e repetibilidade, porque ele consegue repetir várias vezes no amarelo. No amarelo, no amarelo, no amarelo. Né? Então, o braço robótico de boa qualidade tem essa característica. Já no segundo, nós temos boa exatidão, porque está bem próximo do amarelo, mas ele não consegue repetir a posição, né, tendo discrepância, né, nessa posição, dando baixa repetibilidade. Né? O ideal era que ele sempre esteja no amarelo, no amarelo, no amarelo. Não, ele foi para o verde, só que em posições discrepantes, né? Ou seja, quanto mais essas bolinhas estarem mais juntas, mais repetibilidade eu tenho. É tanto que no terceiro desenho nós temos uma repetibilidade boa, ele consegue repetir várias vezes, só que ele não é exato porque, ó, você tem esse erro aqui considerável aqui, né? Era para ele estar onde? No amarelo. Já o último, ele não está conseguindo nem ser exato, nem ter repetibilidade, né? Está muito discrepante aqui, ó, as posições encontradas nesse alvo, né? Beleza? E falando agora sobre as características dos robôs industriais, nós temos a questão da conectividade, né? A interação do robô com sensores e controladores do processo. Todos os motores basicamente têm elementos sensitivos para definir a questão do posicionamento, da velocidade, né? Para efetuar um controle buscando os conceitos da exatidão e repetibilidade, né? Alguns robôs industriais trabalham com um quesito de freios, né? Freios instalados nas juntas, né? As juntas que evitam movimentos inesperados, né? O encoder, que é o elemento sensitivo que eu comentei, é responsável pelo monitoramento das posições específicas do robô. E agora a gente vai falar um pouco sobre o Touch Pendant, né? O que é esse Touch Pendant, melhor dizendo, né? Recurso para realizar comandos ao equipamento. Então, tem uma imagem aí do Touch Pendant, né? Nós temos essa imagenzinha aí. No software que eu vou mostrar para vocês, eu vou comentar a possibilidade, né, no software não, no robô que eu vou utilizar com vocês, melhor dizendo, né,
na etapa presencial, vão comentar sobre esse Test Pendant. Mas basicamente é o dispositivo que realiza a movimentação do braço robótico e também a gravação de pontos, além da programação do percurso que esse robô pode utilizar, né? Pode efetuar, melhor dizendo. Então, o Test Pendant ele tem uma ação interessante, né? Uma função interessante, melhor dizendo, que é o recurso Deadman, né? Uma chave, Deadman Switch, chave de segurança, né? Recurso empregado com o objetivo de o profissional executar a operação e programação de forma segura. Então, quando ele está programando, ele precisa acionar essas chaves para que o robô comece o seu movimento. Então, olhando aqui na imagem, nós temos no Touch Pendant, né, 2 botões em que o movimento do braço robótico vai ser executado no acionamento desses 2 botões. A partir do momento que você solta, indica que você não está mais segurando corretamente esse Touch Pendant, evidenciando a necessidade do robô parar o seu movimento, né? Então é por isso que existe esses botões para a segurança, né? Então óbvio que vai ter também o âmbito de barreiras ou ambientes que você vai estar seguro, né, isolado do braço, mas é importante também você ter a evidência desses botões para ter uma redundância até mesmo de segurança na execução do braço robótico, né? Nós temos agora nessa imagem, né, um catálogo de fabricante de um braço robótico, evidenciando características pertinentes que a gente viu agora, né, na conceituação, né? Ele fala da questão de capacidade de carga, né, o payload, né, a área de trabalho do robô, que é o work envelope, na rotação das suas juntas, né, braço frontal, superior, o tipo, né, braço curto, padrão, braço médio, braço longo, né, dependendo do tipo de robô que ele é independente articulado, tem 6 graus de liberdade, então ele provavelmente tem rotações nos seus eixos, né. A área máxima acessível é variável porque vai depender do tipo de braço que está sendo trabalhado, né? E pela classificação dos robôs, devido à variedade de aplicações, nós temos o sistema de controle operado por controle remoto, como os drones, né? Os drones estão muito em alta, né? Veículos que são controlados por controle remoto e mostram aplicações de varredura de área, né? Entrada em superfícies ou em ambientes que são inacessíveis ao homem. Então, esse tipo de robô tem essa classificação. Os autômatos, né, como os braços robóticos, eles realizam a movimentação com uma programação prévia, né? Não que você não consiga fazer o controle do movimento dele por um controle remoto, que a gente pode considerar o Touch Pendant como se fosse esse controle. Mas esse movimento, ele é mais caracterizado por ter uma escolha prévia dos pontos onde ele vai realizar essa varredura e encontrar, né, nesse movimento a performance necessária para poder fazer a produção do que ele precisa, né?
Quanto à mobilidade, nós temos os robôs fixos, né, ou já a base é fixa numa mesa, numa estrutura que pode ser no teto, pode ser na parede, pode ser no chão, enfim, né? E os móveis, né, que essa base ela é fixada num carro ou num trilho, onde ele vai poder realizar esse movimento linear normalmente, né? Quanto à estrutura cinemática, nós temos os eixos em série, né, realizam essa sequência desses movimentos aí, ó. O encaixe é feito em série. Eixos em paralelo tem esse tipo de robô caracterizando a estrutura, né? Então, essa estrutura é caracteriza os eixos em paralelo, né? É mais comum, né? Aqui, assim, né? Os dois são comuns, né, na indústria, né? Você tem esse aqui utilizado para organização de fardos, né, de peças que saem de uma produção de refrigerantes, bebidas, enfim, né? Esse aqui para pintura, soldagem e também até mesmo para essa organização que eu mencionei, né? Já pela geometria nós temos robôs de coordenadas cartesianas, né? Permitem a movimentação linear de 3 eixos perpendiculares. Suas principais aplicações são em usinagem, transporte de cargas e manipulação de caixas. Então, esse tipo de robô, né, linearizado, né, tem movimentos lineares que o conjunto desses movimentos vão dar a possibilidade, né, de fazer a coleta, né, esse transporte que ele menciona como aplicação, né. Já robôs de coordenadas cilíndricas, nós temos o movimento linear proporcionado pelos 2 últimos eixos, né, nesse exemplo aqui, e cilíndrica porque a base tem um movimento circular, né? Então permitem a realização de 2 movimentos lineares e um giratório. As principais processos utilizados, né, na área de atuação é soldagem, usinagem, manipulação de peças, pintura, entre outros. Robôs de coordenadas esféricas ou polares. Então já são 2 movimentos giratórios e um linear, né, realizado, né, por essa união aqui, né, como se fosse um cilindro, né. Sua principal aplicação é na manipulação de cargas que exijam movimentos em maior complexidade. E um tipo de geometria específica é o que a gente chama de robô SCARA. Possuem as suas coordenadas por meio de movimentos rotativos lineares, em que utilizam eixos paralelos entre si com articulações giratórias. Desenvolvida por um grupo de empresas japonesas, o SCARA, né, que tem Selective, né, Compliance Assembly Robot Arm, né? Então é um braço robótico para montagem com flexibilidade seletiva. Sua principal área de atuação é em setores de montagens eletrônicas e mecânicas e que necessitam de grande precisão. Então, um exemplo de robô SCARA, que tem tem os seus eixos em paralelo, né, da fabricante Highwing aí, ó. Eu tenho esse RRP. O que seria esse RRP, né? Partindo da base, nós temos nós temos esse eixo rotativo e esse prismático, né, ó, prismático, com esse movimento linear aqui proporcionado. Robôs articulados são robôs de coordenadas rotacionais, né? Devido à sua semelhança com o braço humano, seu uso é frequente em indústrias.
utilizando 3 juntas rotativas. Estes equipamentos são bastante versáteis. Então, partindo da base aqui, né, você tem R e RR, né? Então, são os robôs com esse tipo de estrutura, são os articulados, né? Então, robôs articulados parecem o braço humano aqui, né? Ó, você tem a cintura do homem que faz o movimento circular, que nem a base desse robô. Você tem o ombro, que possibilita o movimento também circular, ó. E se vocês pararem para pensar, analisar, é tudo inspirado na ação humana, né? Naquele tipo de argumento que eu mencionei no começo da aula. Já no quesito de elemento atuador, nós temos as possibilidades de ter motores elétricos, né? O que tem crescido muito, né? No caso, já não é mais uma novidade, né? Mas o que está bem presente como atuador dos braços robóticos são os servomotores, né? Devido à sua precisão e repetibilidade que eles apresentam, né? Sendo controlados pelos servodrives. Você também tem braços hidráulicos, né? No caso, atuadores hidráulicos que vão poder ter uma carga maior em seu movimento, né? Em seu payload, né? Com maior possibilidade de carga, e os pneumáticos, né? Uma possibilidade de carga menor e utiliza o ar comprimido para a movimentação do seu cilindro, né? E quanto aos sistemas de coordenadas, mencionamos nos slides anteriores, coordenadas cartesianas, né, são estipuladas por valores nos 3 eixos, né? Então você vai ter um valor em x, um valor em y e um valor em z. Quando eu for explicar a utilização do nosso simulador para poder encontrar, por exemplo, um ponto num plano cartesiano, eu vou utilizar essa referência, né, dos eixos, né, x, y, z, né, essas 3 dimensões aí. Então, nós temos o seguinte: o eixo x, ele também é conhecido como eixo horizontal ou longitudinal. O eixo y é o eixo transversal e normalmente o eixo z é o que cuida da altura, né? Vou dizer assim, né? Da questão do movimento vertical dessa posição. Eu coloquei aqui para irmos para as páginas 163 a 165 para poder dar mais informações sobre essas coordenadas, né? Os exemplos que o nosso livro didático apresenta. Então, indo lá para o meu Senai, né? Aqui, ó, meu Senai, nós temos o livro, né, de sistemas automatizados de produção, e eu já coloquei aqui na nossa página, né, na 163 aqui, né? Deixa eu voltar aqui um pouquinho. 163. Então, ó, nós temos o seguinte, né? Esse tipo de robô aqui, por exemplo, né, ele vai possibilitar a movimentação no eixo X, no Y e no Z, né? Então, o eixo X aqui, ó, eu tenho X mais e X menos. Por quê? Porque a origem desse movimento, né, esse ponto de origem, é central, tá aqui, né? E você pode ter essa movimentação sendo positiva e negativa em relação a cada eixo. Quando a gente estiver usando o simulador, vocês vão ver aqui no canto esquerdo, né, que, por exemplo, eu quero movimentar o robô em Z+. Quando eu clico no Z, no que corresponde ao eixo Z,
ele vai subir. Quando eu clico no de baixo, ele vai descer. Então a gente vai perceber isso ao longo da nossa utilização do simulador, né? Para poder concretizar melhor o nosso conhecimento, né? Então, ó, nós temos o plano cartesiano aqui, que evidenciou dois eixos, o X e o Z. Então, é como se a gente estivesse vendo o robô de frente, né? Então, o Y, ele foi retirado, né? O eixo Y foi retirado porque a gente está transformando o eixo movimento 3D em 2D aqui nessa explicação, né? Ó. Então, o robô com os eixos X e Z colocados no ponto zero, não possuindo deslocamento. Então, está aqui, né? Então, quando ele se desloca, ele está nesse ponto, é uma junção entre o ponto X, né, deslocado, né, nesses 30, no caso ele bota centímetro, né, e no Z 40. Então, X 30, Z 40, essa junção o robô vai lá buscar e ele fica lá, né, se você considerar essa posição aqui como ponto zero, né. E aí ele mostra outros exemplos, né? Menos o X aqui, ó. Menos quanto? X com valor de 25 centímetros. Então tá aqui, ó. X entre 20 e 30, 25, né? E o Z, 35, entre o 30 e o 40. A junção desses pontos é o ponto que ele busca, né? Que ele dá origem. A gente não está falando do Y porque ele foi suprimido, né? Devido a evidenciarmos só dois eixos. Se a gente mudar a posição dessa câmera, né? A gente está olhando de frente aqui, né? Ó, olhando de frente. E mudar essa posição para a lateral, você vai poder evidenciar agora outros dois eixos, né? O Z permaneceu sendo evidenciado e agora o Y. Então está aqui o Y. E você vai poder fazer esse tipo de deslocamento usando também o eixo Y. Ó. Ele está aqui, né, o novo ponto, aí é Y menos 40, Z 30, né, positivo. E assim por diante. Né? Então, o que a gente está querendo dizer com isso? Que o movimento por coordenadas cartesianas faz com que todas as juntas possam se movimentar em função desse ponto cartesiano evidenciado, né, buscado, colocado como objetivo para o robô. Então, os motores em si, eles vão se movimentar todos juntos para alcançar esse novo ponto, né? Diferente do movimento por coordenadas por juntas, né? Então, deixa eu voltar aqui para o nosso slide para a gente poder evidenciar isso também, ó. Coordenadas por juntas. O que é isso? Nada mais é do que você isolar junta por junta para realizar o movimento. Então, ó, essas coordenadas são representadas pela letra J, né, que é o joint, né, que é juntas, né? É o numeral correspondente ao número da junta. Então, começando da base, J1, e indo até a garra, né, J5, você tem as juntas do robô podendo se movimentar isoladamente. Para que isso? Por exemplo, você tem a movimentação desse braço robótico aqui, né? E alcançou esse ponto. Porém, para pegar essa peça que está aqui próxima, aqui, ó, eu vou precisar rotacionar só a junta 4, por exemplo. Só o 4. O 5 é para você realizar o fechamento dessa garra, né? Total, abertura ou fechamento total dessa garra. Porém,
você pode estar também deixando essa abertura, né, de forma percentual. Mas digamos que essa abertura, que para você alcançar a peça, né, você pega essa peça, você teria que rotacionar aqui só a junta 4. Então, ao invés de fazer todo o movimento por coordenadas cartesianas, você faz o movimento só por junta, né, isoladamente. Então, vamos evidenciar aqui, né, ó. Só movimentei o J3, ó. Você só vai mexer na junta 3 e assim por diante. Deslocamento da junta, J1 positivo, 2 positivo para cá, porque todas as juntas isoladamente vão ter o positivo e o negativo também, né? Para cima e para baixo. E agora a gente entra na parte final da nossa aula, que é programação de robôs. Os robôs não possuem uma linguagem de programação padronizada para as atividades. Cada fabricante elabora seus métodos e linguagens de programação. Ué, como assim? Não tem um padrão para robótica? Né? Um braço robótico, ele é tão presente nas indústrias do mundo inteiro, não existe uma padronização dessa linguagem. E por incrível que pareça, não. Né? Cada robô tem a sua especificação nos termos dessa linguagem. Mas isso não significa que ele não tenha ordem, né? Que não tenha algo que seja similar, devido mesmo às características físicas que os robôs apresentam, vai ter uma similaridade, né? A gente vai conseguir alcançar movimentos e programações nos robôs, né? Com caminhos diferentes, mas que no final você vai perceber que o movimento circular para um é também movimento circular para o outro. Né? O movimento linear produzido por um é também movimento linear produzido pelo outro. Enfim, quando a gente fala que a linguagem de programação não é padronizada, é porque o movimento por junta, por exemplo, é dito de uma forma num software que num software de outro fabricante é dito de uma maneira diferente. Né? Então, no Highwin é um software que a gente utiliza como simulação, tem um certo tipo de evidência, né? Enquanto que no RoboCell, que é o software que a gente vai utilizar agora para nosso C, ele é conhecido de outra forma. Enfim, eu vou mostrar nos próximos slides o que tem de comum como característica e cada software vai apresentar a sua performance para poder você alcançar essas programações. Cabe a você conseguir se adequar para cada fabricante, né? Um detalhe importante, né, nisso aí é que nos lembra um pouquinho sobre o que acontece nos CLPs, por exemplo. Né? A gente sabe que existe a padronização normativa vinda da IEC 6131 dígito 3, que fala da linguagem ladder, function blocks e tal, que todo CLP precisa ter. Mas o acesso a esses contatos, bobinas, é diferente para cada fabricante, né? Para o robô, a padronização se dá pela própria estrutura física que os equipamentos são construídos, evidenciados, né? Então, eles vão ter comandos similares, que nem eu comentei, né? Então, a gente pode destacar o quê? Né? A movimentação absoluta, né?
tendo um ponto de origem aí, né, da sua orientação, né? Então, os comandos da movimentação absoluta permitem movimentos a partir de um ponto zero fixo definido, conhecido como a origem. Os movimentos podem ser lineares ou rotativos. Então, quando a gente falou agora do plano cartesiano e deu a origem entre os planos como a origem do zero, né? Essa movimentação que era feita, né, era um tipo de movimentação absoluta, né? Já a relativa é de acordo com o ponto que ele está naquele momento. Então, ele é relacionado àquele ponto. Então, movimentação relacionada a movimento dos eixos em relação à posição atual do robô. Esses movimentos podem ser lineares ou rotativos também, né? Definir a trajetória é você unir pontos e definir se esse movimento vai ser linear ou circular, né, ou giratório. Então, as trajetórias são definidas mediante cálculos realizados pelo sistema do robô, de modo a definir a melhor opção para o movimento. Vocês vão, de fato, fazer o que numa certa ordem, né? Definir os pontos para depois esclarecer essa trajetória. A trajetória, vocês vão perceber que é uma trajetória que você faz mentalmente, lógico, né? Trazendo para o papel como é que seria esse movimento, para depois você colocar nessa programação que é feita sequencialmente, né? Linha por linha, para que esse ponto, o ponto inicial, possa encontrar o ponto seguinte e a união desses pontos realizar essa trajetória do robô, né? Em outras palavras, primeiro você define os pontos, depois como esses pontos vão ser encontrados, né, através dessa trajetória. Eu peguei do nosso livro, né, um exemplo aqui desses movimentos, né? Então, normalmente você tem o move, né, o going, né, o go, o vai, seguir, linear, enfim. Então, cada software tem o seu tipo de programação desse movimento, né? Mas existem as similaridades, né? Por exemplo, abrir garra, fechar garra. O que isso aqui está querendo dizer? Que se eu colocar um comando move, ele vai fazer a movimentação do robô de um ponto para o outro. Se eu colocar o move L, movimento linear, então ele vai mover de forma linear entre um ponto X para o ponto Y. Ponto X move linearmente até Y. Se eu colocar para movimento circular, então ele vai do ponto X para o ponto Y de forma circular. Se eu mandar abrir garra logo depois dessa trajetória, ele vai abrir a garra. E assim por diante, né? Existe a questão do tipo de programação, né? Se eu tiver a programação online, nós temos seguintes características, né? Classificado por programação passiva. Útil em muitos processos, facilidade de entendimento e operação, mas a desvantagem, tem a necessidade de programação com a própria máquina. Então, programar online é você gravar os pontos direto no robô, né? Os pontos e trajetórias armazenadas não possuem grande precisão devido aos movimentos serem realizados manualmente na programação. Os movimentos gerados e gravados pelo programador são executados de maneira idêntica, não permitindo variedade do processo. Então, programação online é uma programação onde você grava os pontos e depois define a trajetória, o comportamento do robô, né? O programador ensina a trajetória do robô. Já a programação, falando da programação online, né? A sequência. Nós temos os movimentos ponto a ponto,
movimentos contínuos, movimentos controlados pela trajetória, né? E a programação online com movimentos ponta a ponta é realizada de modo que o robô seja deslocado manualmente em posições desejadas da operação e posteriormente que esses pontos sejam salvos, que é o que a gente vai fazer nas nossas primeiras práticas, né? A gente vai elucidar, né? E vai gravar pontos movimentando o robô de forma direta, para depois a gente aprender a fazer o cálculo de movimento desse robô através dos eixos X, Y, Z, né? Então, digamos que a garra, né, tenha esse ponto de origem aqui, ó, e ele tenha que fazer esse movimento. O que é feito? Você vai para o ponto 1, grava, ponto 2, grava e assim sucessivamente. Depois você vai definir como vai ser esse movimento através do programa. Então o programa é o seguinte, gravou os pontos, você tem o ponto 1, 2, 3, 4, 5 até o 8 aqui, né? Esses pontos manualmente são alcançados em você colocando para o robô ir lá para o ponto 4, agora vai lá para o ponto 7, vai lá para o ponto 8. Porém, isso é um teste ainda, você está sabendo se aquele ponto realmente é o ponto adequado, é o ponto que você deseja. Para alcançar esse desenho aqui, né, digamos que seja o corte de uma chapa, ou a pintura, ou enfim, você tem que definir uma trajetória. Então, do ponto 1 para o 2, vocês estão vendo que é uma linha reta, tem que ser de forma linear. Do 2 para o 3 também, mas do 3 para o 4 não dá para ser linear. Então você vai ter que ter, ó, move círculo P4, ó, vai ter que mover de forma circular aqui, ó, circular aqui e linear nos outros. Quando a gente for fazer a prática aqui, vocês vão fazer um desenho num papel, né, colocando um pincel no braço robótico para que ele possa fazer esse movimento circular e vocês vão perceber a diferença desse comando, né? Já a programação offline, a programação é realizada por meio de um software fornecido pelo fabricante. É possível simular virtualmente a trajetória. Então, o offline é você usar o simulador do próprio robô. Você não vai estar lá com o robô presencialmente, mas vai poder utilizar de simuladores para alcançar uma performance muito semelhante. Né? Muitos chamam de gêmeo digital, né? Enfim. Então, a programação offline tem as suas vantagens e desvantagens, né? As vantagens, o programa pode ser gerado sem a necessidade de contato com o robô, possibilidade de programar robôs com características diferentes, pode ter integração com os sistemas CAD e CAM e identificar colisões sem estar com o robô, né? Operações tornam-se mais seguras, né? Já a desvantagem, a complexidade em gerar sistemas próprios para um determinado robô, considerando suas possíveis aplicações, necessidade de monitorar os erros e imperfeições entre o modelo e o físico do produto. Às vezes é discrepante, né? O modelo não é exatamente o mesmo do real, né? Dificuldade nas montagens dos itens. Mas eu acho adequado você usar o simulador para começar a entender a linguagem de programação de robô, seus movimentos, gravação de ponto, performance, para depois partir para o real, né? Então é por isso que eu vou passar para vocês o simulador, para vocês utilizarem, né, com bastante repetição, né, prática e tudo mais. Beleza? Então é isso, pessoal. Essa foi a aula teórica, né, de robótica, né? Eu vou estar utilizando o simulador para poder mostrar para vocês outros conceitos de robótica, né? Não para por aqui, né? E até a próxima, certo? Valeu, senhores!